Galera, então superada essa questão conceitual da primeira parte da nossa aula de hoje, a gente vai verificar que o pressuposto ou o fundamento legal para justificar esse dever de prestar alimento nas relações familiares consta dentro do artigo 1694, caput do Código Civil de 2002, que tem a seguinte redação: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem, uma palavra importante, que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição ideal, social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. E diante dos reconhecimentos da união homoafetiva e do casamento homoafetivo como entidades familiares, de forma exaustiva, que a gente já demonstrou em vários vídeos aqui, a gente vai afirmar a premissa de que os alimentos também podem ser pleiteados em tais relacionamentos familiares, sem qualquer distinção, por óbvio. O conteúdo dos alimentos visa, primeiramente, a manter o estado anterior, ou seja, o status quo, o que inclui, pelo sentido textual do dispositivo do 1694, a educação. Todavia, a gente tem que ter em mente que o pagamento dos alimentos deve ser analisado de acordo com o contexto social, não admitindo exageros na sua fixação, confrontando o atual texto com o dispositivo da codificação civil passada, do Código Civil de 1916, dentro do artigo 693 do Código Civil passado. Então, a mudança estrutural na questão dos alimentos foi imensa. Por quê? Porque a lei anterior previa que, de acordo com o prescrito nesse capítulo, podem os parentes exigir uns dos outros os alimentos de que necessitem para subsistir. E num julgado paradigmático feito pela ministra Nancy Andrighi, isso foi lá em 2008, deixa eu achar aqui até para vocês, porque vale a pena a gente dar uma analisada nesse julgado. A ministra Nancy Andrighi, apontando as questões dos alimentos, ela, num julgado paradigmático, analisou os alimentos a partir dessa premissa social, conforme o destaque aqui no RESP 933-355 de São Paulo, quando ela diz, no que toca à genérica disposição contida no artigo 1694 caput do Código Civil de 2002, referente à compatibilidade dos alimentos prestados com a condição social do alimentado, é de todo inconcebível que o ex-cônjuge que pleiteie alimentos exija-os com base no simplista cálculo aritmético que importe no rateio proporcional da renda integral da desfeita família. Isso porque a condição social deve ser analisada à luz de padrões mais amplos, emergindo, mediante inevitável correlação com a divisão social em classes, critério que, conquanto impreciso, ao menos aponte norte ao julgador que deverá, a partir desses valores e de tais particularidades de cada processo, reconhecer ou não a necessidade dos alimentos pleiteados e, se for o caso, arbitrá-los. Por restar fixado pelo Tribunal Estadual, de forma induvidosa, que a alimentanda não apenas apresenta plenas condições de inserção no mercado de trabalho, como também efetivamente exerce atividade laboral, e mais caracterizada essa atividade como potencialmente apta a mantê-la com o mesmo status social que anteriormente gozava, ou ainda alavancá-la a patamares superiores. Deve ser julgado procedente o pedido de exoneração deduzido pelo alimentante em sede de reconvenção e, por consequência, improcedente o pedido de revisão dos alimentos formulado pela então alimentada, recurso especial conhecido e provido. Então, é exatamente essa questão social que a gente está querendo colocar aqui para vocês. Então, tal decisão, essa decisão da Nancy, da ministra Nancy Andrighi, ela inaugurou dentro do STJ a conclusão segundo a qual os alimentos entre os cônjuges têm um caráter excepcional, pois aquele que tem condições laborais deve buscar o seu sustento pelo próprio esforço. E o caso ele ficou conhecido como psicóloga dos jardins, sendo certo que uma ex-mulher recebeu uma pensão do ex-marido por longos 20 anos, sendo o último valor pago de R$ 6.000. Ela ingressou em juízo para pleitear um aumento desse valor de R$ 6.000, sustentando a falta de condições para manter o padrão de vida anterior com os rendimentos do salário do seu trabalho. Ela almejava, no pleito inicial, dobrar o valor dessa pensão alimentícia de 6 para 12 mil, sob a alegação de que não vinha mais aceitando convites para eventos sociais, que teve que dispensar seu caseiro e que não mais trocava de carro com a frequência anterior e não viajava para o exterior
anualmente. Chega a ser até um pouco irônico, mas enfim. Então, além da contestação, o ex-marido, muito bem instruído, ele apresentou uma reconvenção sob a premissa de que a ex-mulher tinha condições plenas do seu próprio sustento, notadamente por suas atividades como psicóloga em clínica própria e como professora universitária, bem como pela alocação de 2 imóveis que eram de sua propriedade. E após os trâmites dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Corte Estadual aumentou o valor da pensão para R$ 10.000, incidindo ainda a ideia da manutenção desse padrão social. Porém, de uma forma correta, a ministra Nancy Andrighi acolheu esse pleito de exoneração do ex-marido, julgando que não existindo nenhum tipo de dúvida quanto à capacidade da recorrida de prover, nos termos exatos do artigo 1695 do Código Civil, a sua própria mantença, impende ainda traçar considerações relativas ao disposto do artigo 1694 do Código Civil, do qual vai extrair ali que os alimentos prestados devem garantir de um modo de vida compatível com a sua condição social. Mas essa questão da condição social é uma questão totalmente genérica e ela não pode ser entendida como um parâmetro objetivo, mesmo porque seria virtualmente impossível o estabelecimento de uma exata condição socioeconômica anterior para posterior reprodução por meio de alimentos prestados pelo ex-cônjuge e devedor de alimentos. Então, o conceito interpretado dentro dessa questão da condição social tem que ser feita através de uma maneira dentro dos parâmetros de razoabilidade do caso concreto, que permitem, obviamente, acomodar as variações próprias das escolhas profissionais, a dedicação do trabalho, o tempo de atividade, entre outras variáveis. Então, a votação lá no STJ foi unânime na linha da justa relatoria da ministra Nancy Andrighi. Então, a gente tem outras decisões de cortes e dos tribunais estaduais que passaram a seguir esse correto entendimento da ministra Nancy Andrighi e hoje, com a implementação e com a plena inserção da mulher no mercado de trabalho e com afastamentos do que a gente chama de alimentos com caráter parasitário. Então, a gente finaliza essa segunda parte da nossa aula de hoje com esse julgado extremamente interessante e agora a gente vai verificar a base do que a gente chama de trinômio alimentar. Já voltamos então.